A família, Padre Wander, ela é sagrada porque ali naquele espaço é o espaço ideal para que novas vidas vão surgir. Quer dizer, o fato de um casal ter a fecundidade, a possibilidade de ter filhos, deixa a instituição da família ainda mais sagrada? Que primeiro, a família é sagrada porque foi instituída por Deus. O que Deus instituiu é santo. As coisas vindas do santo, dos santos, só podem ser santas. Então, uma vez instituída, criada por Deus, instituída por Deus, ela é santa, ela é sagrada. Na sua constituição, ok? Segundo, porque ela tende a um fim. E o fim da família, claro, sempre a santidade, mas é a união entre os cônjuges e os frutos, uma prole, positivamente uma prole generosa. Onde é que o amor, onde é que nós vamos saber que a família, nesse sentido, pode ser ousado o que eu vou dizer agora, hein? E que vai assustar algumas pessoas. Onde nós vamos saber que a família está dando certo. Quando o amor dos cônjuges vai se derramando, derramando e derramando, e isso se materializa temporalmente no que são os filhos. Muito amor, muitos filhos. Então se amam. Cada vez que os cônjuges se amam muito e se encontram, São João Paulo II usou uma afirmação que tem que ser lida com muita sabedoria. Que o leito dos cônjuges é o altar do sacrifício deles, da entrega pessoal de um ao outro, da entrega pessoal de ambos a Deus através da entrega pessoal de um ao outro. É lindo, Eric. Bonito. Não se mancha um altar, não se macula um altar. Um altar manchado tem de ser purificado. Claramente tem de ser purificado. Literalmente, né? Há um ato de reparação quando acontece um altar mesmo, alguma coisa no altar. É disso que nós estamos falando. Então, e tende a isso, muito amor, muitos filhos. E filhos que refletirão o que? A frutificação, a frutuosidade daquele matrimônio. Porque se a revelação, se o fim último da família, se o fim último da história é a revelação do corpo místico da igreja, o corpo místico de Cristo, o corpo místico de Cristo é a igreja, da qual ele é a cabeça. Isso passa para que nós então cooperemos com Deus para que os céus um dia estejam cheios, os tronos dos céus estejam cheios, ocupados pelos santos. A primeira maneira como a família vai cooperar para o fim para o qual ela foi criada é tendo uma prole generosa, uma prole extensa e amando, cuidando, educando, guardando essa prole para Deus. Só tem sentido se for assim, Eric. Não é que, para então, o casal só vai ser santo se tiver 15 filhos. Não falei isso. Conheci casais santos que tiveram 12 filhos. Conheci casais santos que tiveram 5, conheci casais santos que tiveram um filho. Porque evitaram? Não, porque Deus não deu outros. Estavam abertíssimos à vida. Isso é até uma outra matéria, né? Mas estavam abertíssimos. Conheci uma família daqui de Campinas, nossa vizinha Campinas, que tiveram 12 filhos, e 11 aqui e um no céu, e se amam. O casal se ama, e lutam, e se querem, e se santificam, e vivem o decreto, o desígnio, a vocação. O decreto, o desígnio, o porquê de Deus, o para quê de Deus para eles. Não porque o para quê de Deus para eles, para qual fim, para qual meta. Então é exatamente nos filhos que o amor matrimonial vai evidenciando que há coisas, claro, pode-se ter então muitos filhos de uma forma inadequada e irresponsável. De qualquer maneira, qualquer filho vai trazer o dom da vida soprado por Deus. Pode-se. Mas é que o fim, a relação matrimonial, a vida matrimonial tende para que assim seja. Desculpe interromper o senhor, eu só ia dizer que a graça de Deus age em cada família do jeito que Ele escolheu para aquela família. É isso. Muito bem colocado, Eric. Muito bem colocado. Então, o matrimônio tende à unidade, aliás, é parte constitutiva sua, a unidade dos cônjuges com Deus e, portanto, entre eles, e que então isso rebentos, se manifeste numa prole autêntica, quanto mais generosa possível e vivificada pela mesma vida que vivificou os próprios cônjuges, pela vida em Deus. Não sei se fui claro. Claro que foi. Por outro lado, não sei se a gente pode constatar, acredito que sim, como um problema também religioso, quando a gente vê muitos casais que não querem ter filhos por razões
de carreiras, ou... Bom, os motivos são muitos. E que é apenas ter um cachorrinho só. Tem um cachorrinho e não querem ter filho de maneira proposta. A gente pode constatar isso como talvez um mal do nosso tempo? Sim. Eric, muitos autores têm trabalhado o tema. Muitos autores têm trabalhado o tema. Primeiro que é preciso haver um caminho prévio, preparatório para o matrimônio. Aqui entre nós, curso de noivos não vai resolver a história e vida de ninguém. É possível se dar ali uma última carga com muita qualidade, com muito conteúdo, mas a melhor maneira de preparar as próximas gerações para viver o matrimônio é viver a vida de família em Deus, mergulhada, intensa, profunda, para valer. Quer preparar as futuras gerações para o matrimônio? É preparar para viver a própria vocação. A minha vocação é uma, a tua é outra, a de outro é outra, ok? Vocação matrimonial, vocação sacerdotal, vocação celibatária, vida religiosa. Agora, no ambiente, no lar onde se ama a Deus, se cultiva essa profunda relação com o Senhor, ali vai florescer as vocações, vão florescer as vocações. Então, a melhor preparação para o discernimento da vocação e para a sua vivência é que o próprio lar viva a sua vocação. E disso aí, nós estamos falando de egoísmo vivido a dois, solteirice vivida a dois. Na verdade é que duas podem ser pessoas boníssimas. Se juntaram duas pessoas que não tinham mínima noção do que é vocação, do que é santidade, do que é dar a vida por amor e por Deus para o outro. Se juntaram e não tem... Olha, nas formações que normalmente eu dou na preparação para o matrimônio na minha paróquia, eu jogo forte, Eric. E no final eu coloco, se não estão prontos para isso, parem, dá tempo ainda. Pare, o senhor está aconselhando a não se casar. Não, estou aconselhando a mudarem a rota das coisas. E recomeçarem e começarem a trabalhar direito. E sobre essa coisa dos bichinhos, é que nós temos uma sociedade petilátrica, não? Pet, do inglês, animal. Sim. Nós temos uma idolatria aos animais. Por quê? Porque, no fundo, não compromete, não dá trabalho, não faz pensar, não exige diálogo, não exige respostas mais claras, não se leva a um fim. Há pouco tempo, onde eu resido, eu cruzava com um morador e que beijava o seu bichinho e chamava o seu bichinho de vem com a mamãe, o filhinho, etc. Eu me perguntava, qual a imagem e semelhança dessa criatura que está no colo dessa pessoa com ela mesma, para estar chamando de filhinho? Qual a imagem e semelhança, Érica, do bichinho no colinho lá da pessoa com ela mesma? Nenhuma. Quer dizer, ela tem sua cara, ela tem sua inteligência, ela tem fisicamente o seu rosto, humanamente a sua inteligência, o seu livre-arbítrio, a sua capacidade de escolha, de discernimento e de assumir as suas decisões. É disso que você está falando? Quando você fala que ela é a cara da mamãe, bom, não sei o que você está querendo dizer com isso, hein? É melhor você explicar melhor, que vai ficar estranha a coisa por aqui. E esse conselho eu dou e já dou para o crescimento espiritual e a vivência familiar. Esposos, eu falo isso para os meus lá, Eric. Eu tenho muitos filhos espirituais que dão a mesma direção. Eu falo isso com toda clareza. Antes do primeiro filho, não dê jamais para sua esposa um bichinho de estimação. Não cometa esse erro crasso, que vai criar um sucedâneo ao afeto, um usurpador do afeto, do tempo, da inteligência, do ideal para o coração dela. E aí, se num primeiro momento já não ia querer mesmo direcionar o matrimônio para o seu fim, frutificar, que é uma prole, já não tinha muita clareza, agora é que não vai ter mesmo, e que vai empurrar com a barriga e vai ficar para muito depois a hipótese de um filho. Que aí o quarto, que seria da imagem e semelhança, do amor derramado, do amor entre os dois, dos filhos que virão, vai ser o quarto do cachorrinho, do gatinho, do peixinho, do papagaio, do hamster, sei lá do que no fundo e no fim das contas podem trazer alguma satisfação, mas que verdadeiramente não cumprem, não cumpriram e não cumprirão nunca o desígnio de Deus sobre o casal. Pelo que eu entendi da explicação do senhor, eu acho que o senhor está dizendo de uma maneira clara que o problema não é ter um animal, mas a relação ruim que se pode ter com esse animal. É isso? É isso mesmo, claramente. O problema não é ter um animal, o problema é a idolatria que se estabelece em relação a algumas coisas na própria vida. Também em relação a isso. E infelizmente é algo comum, a gente vê isso muito, nós temos uma petilatria, Eric. É verdade. Nós temos uma sociedade que vive uma petilatria enorme. Basta dizer,
Já estamos, acho que estamos muito dentro do tema, hein? Sim. O crescimento espiritual e a vivência familiar. Basta dizer que é um dos segmentos que mais cresce comercialmente na nossa sociedade, é o segmento dos pet shops. É verdade, o senhor tem razão.